Amém. Você pode se sentar. Se você puder abrir a Bíblia em Isaías capítulo 9. Para os meus cristãos veteranos, quero que vocês tenham paciência comigo essa noite, porque eu tenho que lidar com alguma coisa que pode parecer simples para você, mas ao orar, eu estava tentando orar para ver o que Deus ia me dar para ministrar. Deus não estava falando nada para mim. E quando geralmente Ele não fala nada para mim, significa que eu preciso voltar para o que eu disse antes, algo que eu fiz antes. E eu comecei a pensar, meditar. Eu precisei ensinar na formatura do nosso centro de treinamento na graduação. E o assunto que eu lidei naquela noite foi disposição. Então, quando eu comecei a pensar sobre aquilo, novamente Deus começou a falar comigo ali. Aí eu sabia que era o que eu precisava fazer. Então, e a razão pela qual eu comecei a perguntar a Deus, porque o motivo é porque nós temos muitos cristãos que estão só na parte mecânica, nos passos, na parte mecânica do reino. Eu preciso do A, B e C. Eu preciso do 1, 2, 3. E muitos de nós que temos andado com Deus há algum tempo já, nós entendemos o que Deus quer de nós. Nós entendemos que muitos de nós vencemos situações não porque sabíamos o que fazer, mas é porque simplesmente amamos a Deus. Então, com essa geração mais jovem, eles acreditam na parte mecânica. Eles acreditam em me dê o Google, me dê algo para eu ler e me dê passos para eu dar. E sem ter nenhuma comunhão ou relacionamento. Então, essa noite eu quero lidar com a chave para o apostólico. E eu estarei falando algumas coisas que podem parecer simples para você, os que já estão aqui há algum tempo, mas eu preciso falar essas coisas porque as pessoas estão assistindo as mensagens que estão armazenadas, novas pessoas vindo para a igreja o tempo todo, e às vezes a gente fala palavras como apostólico e alguém fala que palavra, acabei de dizer, o que significa? Eu sei Jesus. Mas quando eu falo apostólico, simplesmente significa a pauta do dia de Deus, atual. Então, essas palavras a gente pode usar. Quando a gente fala apostólico, a gente fala da pauta do dia de Deus. Que significa que nós estamos falando sobre um apóstolo, é alguém que carrega a pauta do dia de Deus. Então, em Isaías, agora, eu não preciso... Uma coisa que nós aprendemos aqui na igreja, Word of Life, é que nós não precisamos ser apóstolos. Porque quando você está conectado com um apóstolo, você fica apostólico. Significa que quando você está conectado com alguém que carrega a pauta do dia de Deus, significa que você é parte da pauta do dia de Deus e você carrega a agenda de Deus, a pauta do dia de Deus. Então significa que com Isaías 9, 6, versículo 6, ele diz... No capítulo 9, versículo 6, porque a nós uma criança nasceu, a nós um filho é dado. E aqui é o ponto-chave, o governo estará sobre seu ombro, e o nome dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Versículo 7, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, sobre seu reino, para ordená-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, a partir de agora para sempre. Para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. Então nós vemos aqui, nós estamos falando sobre Jesus. Jesus tendo nascido, no governo estará sobre os ombros dele. Agora, depois, se o governo está sobre os ombros dele e Jesus vive dentro de nós, você está comigo? Então, quantos de vocês Jesus vive dentro de vocês? Vocês online, Jesus vive dentro de você. Você é nascido de novo. Isso significa que o governo está nos seus ombros. Agora, antes de você entrar em pânico e falar, o governo está sobre os meus ombros também, o Jesus fez a parte difícil. Jesus fez a parte difícil. Vá comigo agora para Mateus capítulo 11. Ele fez a parte difícil. Mateus capítulo 11. Louvado seja Deus.
Mateus capítulo 11 e o versículo 27. Agora, olha o que Jesus diz aqui. Jesus vive dentro de nós, lembra disso. E o governo está sobre os ombros dele. O governo está sobre os ombros dele e ele vive dentro de nós. Isso significa que agora nós compartilhamos responsabilidades no governo, do governo de Deus. Ok? Versículo 27, ele diz: todas as coisas foram entregues a mim pelo meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém nem conhece também o Pai a não ser o Filho, e a todo aquele a quem o Filho o revelar. Ok? Versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pegue o meu jugo sobre você e aprenda de mim. Presta atenção, aprenda de mim. E uma outra forma de ler a palavra aprender de mim é esteja informado, saiba o que eu quero. Ele diz, aprenda de mim. Por que nós temos que aprender dele? Porque ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Que jugo e que fardo? Ele está falando sobre o governo de Deus, a pauta atual de Deus, onde que Deus está, o que Deus está pedindo para fazer no momento. É fácil fazer essas coisas acontecerem, e a razão pela qual é fácil fazer essas coisas acontecerem é porque Jesus já pagou o preço para isso acontecer. Porque Jesus já pagou o preço, é por isso que ele diz, nenhuma fundação pode ser colocada, a não ser que foi colocada por Jesus Cristo. Ele é o chefe, ele é a pedra angular, ele é a fundação. Então, a parte difícil já foi feita. Então, dentro de nós, precisamos decidir quão fácil será isso para nós. Você está vendo isso? Nós precisamos decidir quão fácil isso será para nós. Agora, não me leve a mal. Satanás vai tentar te atacar a sua vida, vai tentar botar pedras no caminho, mas como você navega a palavra de Deus, a forma que você navega essas coisas, pode ser ou fácil, ficar difícil ou ficar fácil. Veja, nesses últimos dias, haverão todos os tipos de coisas doidas acontecendo. Então, nós, como filhos de Deus, não podemos estar em modo de sobrevivência. Em outras palavras, nós não podemos estar passando tempo com Deus porque nós estamos tentando sobreviver. Veja, a maioria das pessoas, muitas pessoas vêm para Deus e ficam presas em Deus e tentam andar com Deus porque elas precisam dele para poder sobreviver, certo? Mas Deus nunca queria que nós ficássemos com ele por causa de modo sobrevivência. Ele quer que nós estejamos com ele porque nós o amamos. Você está vendo isso? Então, é por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim. Ele não escondeu, ele não colocou um guarda lá, uma cerca, ele não colocou sinal de perigo. Ele falou, não toque na árvore. A razão pela qual ele fez isso é porque Deus queria dar a eles uma escolha. Uma escolha. Eles tinham uma escolha do que eles queriam fazer. Então, no apostólico, na pauta do dia de Deus, do reino de Deus, a característica número 1 que você precisa ter é disposição. Isaías 1,19, abra lá comigo. Eu quero que você veja o que ele diz, Isaías 1,19, e o que não disse. Isaías 1,19. Obrigado, Jesus. Isaías 1,19, olha. Isaías 1,19, olha, ele diz, se você estiver o quê? Disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra.
Note que ele não fala nada sobre fé aqui. Ele diz, se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra. Romanos 10:17 diz, então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Então, em outras palavras, Romanos 10:17 diz que a gente sabe o que fazer baseado em ouvir a voz de Deus, certo? Você sabe o que fazer. Mas Isaías 1:19 diz, se você estiver disposto e for obediente, você precisa estar disposto antes de você chegar na fé. Deus não está tentando fazer com que Deus não está tentando trabalhar com pessoas que não querem trabalhar com Ele. A primeira coisa que Deus faz é fazer a gente ficar querendo. Abra comigo em Gênesis, capítulo 12. A primeira coisa, e presta atenção, a sua vontade, o seu livre-arbítrio é a única parte da sua alma que Deus não vai tocar. Deus vai mexer na sua memória, Deus vai mexer nas suas imaginações, Deus vai mexer nas suas emoções, Deus vai mexer no seu intelecto e no seu raciocínio, mas Ele não vai mexer no seu livre-arbítrio. Porque o seu livre-arbítrio é onde você prova para Ele que você o ama. Vá para Gênesis capítulo 12, porque Deus não está buscando pessoas talentosas. Ele não está buscando pessoas com dons. Ele não está buscando por essas pessoas. Gênesis capítulo 12, presta atenção nisso. O primeiro versículo diz para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação e eu te abençoarei e farei o seu nome grande e você será uma bênção. Versículo 3, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Ok? Agora, por que Deus escolheu Abraão? Porque se você ler, primeiro ele fala como Abraão adorava o sol e a lua, todas essas coisas, e ele ouviu a voz de Deus e ele respondeu. E quanto mais ele ouvia a voz de Deus, mais ele se tornou disposto, foi ficando mais disposto. Porque não foi porque Abraão era talentoso. Quantas vezes Deus falou para Abraão, não vá para o Egito. Abraão foi para o Egito. Não foi porque, na verdade, Deus usou Abraão para abrir a porta na terra para Jesus chegar aqui. Você vê como ele fez isso? Ele fez isso ao falar para ele, para oferecer seu filho. E quando ele ofereceu o filho dele, o Senhor, agora a reciprocidade de Deus falou, porque agora eu tenho alguém na terra que esteve disposto a oferecer seu filho, agora eu posso vir para a terra e oferecer meu filho. Começou com quem? Com a disposição. Então, tem duas perguntas que eu quero te fazer essa noite. A primeira é, você está disposto a ser sinônimo com a pauta do dia de Deus? Você está disposto a ser sinônimo com a agenda, com a pauta do dia de Deus? Quando alguém vê Deus movendo, eles pensam em sua vida. Quando eles veem você, eles pensam sobre o mover de Deus. Veja, você está disposto? Abraão foi sinônimo. Então, por que Abraão foi sinônimo? Em outras palavras, ele disse, Deus, eu quero fazer o que o Senhor me pede para fazer. Eu estou disposto a fazer o que o Senhor me manda fazer. Mesmo que se for contra o que eu desejo. Eu passarei tempo para mudar meus pensamentos. Veja, eu estou passando um pouco à minha frente. Vá para Mateus, eu penso que é Mateus. Deixa eu encontrar aqui, Mateus 14, eu acho. Mateus 26, deixa eu achar rapidamente, eu quero que você veja algo.
Mateus 26. Não, eu estou errado. É 14. É Marcos 14. Ele fala em Mateus, mas eu prefiro em Marcos. Marcos 14, 36. Você está disposto a ser sinônimo com a pauta do dia de Deus, com a agenda de Deus? Você é intercalável com Deus? Isso é necessário uma disposição, um coração disposto. Uma das coisas que nós falamos sobre os ministérios que estão aqui abaixo do apóstolo, ministros, pregadores do evangelho, pessoas que estão nos dons, 5 dons ministeriais, a maioria deles tem personalidade do tipo A. Em outras palavras, eles são líderes. Então, tendo pessoas com personalidade do tipo A, significa a pessoa vai e faz acontecer, a pessoa tem iniciativa. E muitas vezes, quando você tem muitas pessoas desse mesmo tipo juntas, isso pode ter um bater na cabeça do outro, certo? Então, quando o apóstolo nos dá instruções, às vezes pode parecer que é simples. Outro dia ele nos deu umas instruções como ministros, ele falou, quero que vocês leiam Provérbios 8 e 9 todos os dias, por os próximos 30 dias, leia todos os dias. Então, uma personalidade do tipo A fala, mas eu já li isso, Provérbios 8 e 9, mas eu já li Provérbios 8 e 9, eu não preciso ler Provérbios 8 e 9 mais. Então, uma das coisas que nós falamos aqui é que nós precisamos estar dispostos. Veja, porque se você tem que forçar as pessoas a fazer coisas, você vai perder essas pessoas de qualquer forma. Se Chantel, minha esposa, precisar me forçar para eu amá-la, é um problema. Eu preciso ter disposição, querer amá-la. Veja, não é diferente com Deus, eu preciso querer. E o querer não vem de Deus, o querer vem de mim. O Espírito Santo vai me ajudar a chegar lá, mas, na verdade, eu é que tenho que escolher. Eu quero. Então, eu não posso empurrar, forçar contra a pauta do dia de Deus e depois pensar que Deus vai fazer algo por mim. Eu preciso estar disposto. Eu não posso simplesmente ir no mecânico, na rotina. Eu não posso ir passo 1, passo 2, passo 3, e porque eu cheguei no passo 3, agora eu já cheguei lá. Não, eu preciso estar disposto. Presta atenção, aqui é o motivo pelo qual Jesus colocou a fundação. É por isso que ele é a pedra angular. Em Mateus capítulo 14, versículo 36, Marcos, Jesus deu a nós uma chave de como controlar nosso livre-arbítrio. Nós vamos ver isso aqui. Olha o que Jesus fez por nós no versículo 36 do capítulo 14 de Marcos. Eu disse Mateus de novo, né? Marcos, desculpa. Marcos. A Bíblia, eu vi a Bíblia virar ali. Obrigado pela... Marcos capítulo 14, versículo 36. E ele disse, Abba Pai, de todas as coisas, se for possível ao Senhor, todas as coisas são possíveis a você, tira esse cálice de mim. Que cálice? A cruz. Se for possível, ele estava indo para a cruz, tira esse cálice de mim. Aqui está a chave, mas tendo dito isso, não o que eu quero, mas o que você quer. Agora, em que mentalidade, o que fez Jesus estar na mentalidade dele falar, Deus, se você puder fazer isso de outra forma, eu estou aberto para suas outras ideias. Mas, se não, ok, eu estou disposto a fazer sua vontade. Volta para versículo 32. Presta atenção. E chegou no lugar que era chamado Getsêmani. E ele disse para os discípulos, fiquem sentados aqui enquanto eu vou lá orar. E ele levou com ele Pedro e Tiago e João e começou a ficar bastante pesado e falou para eles, a minha alma está bastante com dor, até a morte. Fiquem aqui e prestem atenção. E ele foi um pouco mais adiante e caiu no chão, se dobrou no chão e orou. Se fosse possível que esse cálice pudesse passar dele. Então parece que Jesus estava hesitando sobre ir para a cruz. Mas a minha pergunta é, o que ele fez para direcionar o livre-arbítrio dele? Ele orou.
Veja, é por isso que o apóstolo fala para nós orarmos. É por isso que o apóstolo fala para sempre passarmos tempo com Deus, sempre orarmos em línguas, porque haverão coisas que Deus pedirá para nós fazermos que vai nos fazer desconfortáveis. E a única coisa que nos faz mudar de desconfortável para confortável é o Espírito Santo com o nosso livre-arbítrio. Então haverão coisas que nós precisaremos fazer nesse sistema do mundo, como quando ele começa a cair e afundar no nosso mundo, que vai no nosso lado, que vai parecer a gente ficar confortável. Se a disposição vem de passar tempo com Deus, você começar a conhecer Deus, a entender o que Deus quer, entender o que Deus está tentando fazer acontecer, porque Jesus, ele falou: eu não faço nada a não ser que eu ouço, eu só falo o que eu ouço o Pai falar, e eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele estava tão antenado com o Pai que até mesmo no estado natural dele, quando ele estava tentando achar uma outra forma de fazer algo, ele voltou para Deus e voltou para comunicar com Deus e falou: ok, Deus, o que o Senhor realmente quer fazer? Porque o que o Senhor quiser fazer é isso que eu quero fazer. Você está vendo isso? Então veja, Jesus era sinônimo com a agenda de Deus, a pauta do dia de Deus. Abraão era sinônimo com a pauta do dia de Deus. Sinônimo ao ponto de quando Deus falou para ele, pediu para fazer algo que era desconfortável para eles, eles estavam dispostos a fazer. Você está vendo isso? Veja, Abraão não foi escolhido por causa de seus talentos, por causa dos dons dele, por causa de quão inteligente ele era, porque ele saiu de um mundo pagão direto para ouvir a voz de Deus. E Deus disse: eu vou fazer você uma bênção. Você é sinônimo com a pauta do dia de Deus, com o apostólico. Alguém pode ver você, a forma que você se comporta, a forma que você fala. Essas pessoas podem associar você como sinônimo com a pauta do dia de Deus. Você está vendo isso? Segunda pergunta que eu quero fazer: você vai dizer que é filho de Deus ou você vai ser um filho de Deus? Tem uma diferença. Tem uma diferença. Vá para João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Louvado seja Deus. Veja, a maioria de nós aqui, nós estamos sendo filhos de Deus, mas existem algumas pessoas que aceitaram Cristo como seu Salvador, mas ainda estão vivendo ou pensando e tendo resultados como carnais. Isso não deveria ser assim. João capítulo 1, e no versículo 12 ele fala: mas todos quantos o receberam, que receberam Jesus, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, até aqueles que creem em seu nome. Jesus disse: ao você crer em mim e me aceitar como seu salvador pessoal, eu estou te dando o poder para se tornar. Eu estou te dando o poder para se tornar. O que significa? Significa assim: você vai para o céu. Seu nome está escrito no livro do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, mas você vai para o céu. Mas se você só depender no poder para ser o Filho de Deus, sem avançar mais, então você vai andar nessa terra aqui todo o tempo na terra, o poder de se tornar um filho de Deus, mas você vai estar parecendo filho de outra pessoa. Certo? Presta atenção. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Agora, presta atenção, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, liderados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, eles são... Então significa que terão coisas externas que serão demonstradas. As coisas externas demonstradas vêm do ser liderado. Agora, quantos de vocês aqui já saíram para caminhar com um cachorro antes? Você vai levar o cachorro para passear. Quantos de vocês
Já foram lá passear com o cachorro? Ou o cachorro estava passeando com você? O cachorro estava levando você? O que eu quero dizer, o cachorro levando você para passear? Você tá lá querendo levar o cachorro, mas o cachorro tá te puxando para uma direção e você para outra. Você vê isso? Então, é difícil liderar esse cachorro. Porque o cachorro não está querendo, não está disposto. Veja, é difícil para nós sermos filhos de Deus maduros, amadurecidos, se nós não estivermos dispostos a sermos liderados. Veja, nós precisamos, antes de nós chegarmos na fé, até chegarmos na fé, porque o que a fé faz? A fé te diz o que fazer. Mas não faz sentido Deus te falar o que fazer se você não quer fazer. Então, a disposição precisa estar primeiro ali. É por isso que você está disposto a ser sinônimo com a pauta do dia de Deus? Você está disposto ao que Deus falar para você fazer? Você vai fazer? Veja, porque se esse é o caso, então é fácil para você comunicar com o Espírito Santo. Presta atenção no que Jesus disse em João capítulo 16. João capítulo 16. João 16. Jesus estava falando com os discípulos e ele chegou na parte, no versículo 13, ele falou, portanto, quando ele, o Espírito da verdade, significa o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai te guiar em... Ele vai fazer o quê? Te guiar em quê? Te guiar. Você não pode ser guiado para um lugar que você não quer ir. Note que ele não vai fazer igual você faz com um cachorro, puxar. Quando você quer ir para um lugar, quando você quer ir para uma direção, o cachorro quer para você, puxa o cachorro, né? Para o cachorro seguir você, para ele onde você quer ir. Para você faz isso com o cachorro. O Espírito Santo não vai fazer isso com a gente. Ele não vai fazer isso com a gente. Ele não botou coleira na gente. Ele vai guiar. Significa que está conectado com Romanos 8,14. Você precisa ser liderado. Guiado significa é algo que eu quero ir para esse lugar. Guiado significa que mesmo que eu fique desconfortável, onde o Espírito Santo está me liderando, tudo que eu vou fazer é passar tempo com o Espírito Santo para poder entender e seguir ele. Porque presta atenção o que ele fala aqui. Olha o que ele fala aqui. Ele te guiará em toda a verdade, certo? Porque ele não falará de si mesmo. Mas tudo que ele ouvir, isso ele falará. E ele mostrará a vocês as coisas que estão por vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque ele receberá de mim e mostrará a vocês. Versículo 15. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu disse que ele pegará o que é meu e mostrará a vocês. Então aqui está, Jesus está nos dizendo que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Isso é o que ele quer dizer quando venha e aprenda de mim. Porque o meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Então Jesus vive dentro de nós, o que ele quer que a gente faça, o governo está sobre o ombro dele, também está no nosso ombro. Nós somos as pessoas que fazem de ficar difícil a situação. Nós somos o que tornamos as coisas difíceis. Ok, vá comigo. Preste atenção. Olha o que Romanos capítulo 8. Vamos lá, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei possa ser cumprida em nós. Versículo... Queria que você... Porque o que a lei não podia fazer, versículo 3, que a lei era fraca na carne, Deus enviou seu único filho na similitude da carne pecaminosa e condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus pudesse ser cumprida em nós, que andamos não de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Porque aqueles que estão de acordo com a carne pensam nas coisas da carne. Aqueles que estão no Espírito pensam... Aqueles que estão andam de acordo com o Espírito. Isso é disposição.
Aqueles que estão de acordo com o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Versículo 6. É aqui que a gente faz a parte difícil, porque se ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Versículo 7. Porque a mente carnal é inimiga contra Deus, porque ela não se subjuga à lei de Deus e nem consegue. Então, a mente carnal é uma mente que não está disposta. Eu vou te levar mais adiante. A mente carnal é alguém que ama Deus, mas não quer fazer da forma que Deus quer que seja feita. Porque tem pessoas que amam a Deus, mas ainda estão tentando fazer que Deus cumpra o plano deles, que Deus faça a vontade na vida deles. É por isso que ele disse em Isaías 1:18, vamos raciocinar juntos aqui. Vamos racionalizar juntos, ainda que seus pecados. A palavra ser pecado naquela época, naquele caso, significava suas ações. Ainda que suas ações sejam vermelhas, como escarlate, quando você coloca a sua mente junto comigo, eu vou entrar, o Espírito Santo vai entrar e começar a mudar seus pensamentos, começar a mudar seu livre-arbítrio, para que você possa, as suas ações ficarão branco como a lã. E depois no versículo 20, Isaías 1, versículo 20, ele fala, se você recusar e for rebelde, você será devorado pela espada. Isso significa que se você se recusar e se rebelar, você vai fazer as coisas difíceis para você. Veja, a vida, até mesmo quando você se depara com desafios na sua vida, os desafios na sua vida são fáceis, podem ser fáceis. Até mesmo quando você enfrenta desafios, eles se tornam fáceis. Por quê? Por causa da sua disposição. Porque quando você está disposto, é mais fácil falar com alguém que quer falar, que quer receber a fala. É fácil para Deus falar com alguém que quer falar com Ele. É fácil para Deus dar mistérios para alguém que quer estar com Ele, que quer receber os mistérios. Não é alguém que quer aparecer só quando eles estão com problema para falar com Deus. Alguém que só quer falar com Deus quando eles precisam de algo. Mas alguém que aparece para falar com Deus e às vezes eles falam, Deus, eu não quero nada. Senhor, eu não preciso de nada. Senhor, eu só quero ficar com o Senhor. Eu só quero ver o que o Senhor está falando para mim hoje. Eu só quero estar aqui com o Senhor para te falar quanto eu te amo, Senhor. Veja, tem que ter mais dias assim do que dias onde, Deus, eu preciso ouvir sua direção, Deus. Tem que ter mais dias de você vir para Deus e falar, Deus, eu só quero estar aqui com o Senhor. Você está vendo isso? Veja. É aí que você faz a mudança. Quando você é liderado pelo Espírito Santo, é aí que você faz a mudança de ter o poder para ser filho de Deus, o poder de se tornar filho de você se torna um filho, uma filha madura de Deus. E é aí. E eu não estou falando, presta atenção, eu não estou falando sobre ser profundo. Eu tenho uma palavra melhor. Eu não estou falando sobre ser religioso. Eu estou falando sobre você simplesmente falar com Deus e passar tempo com Deus como você passa tempo com outras pessoas. Você entende? Assim como você liga para alguém no telefone, fala com aquela pessoa e tem uma conversa boa, sabe? Qual foi a última vez que você falou no telefone e falou com Deus? E teve uma boa conversa com Deus. Você fala com Deus e você fica quieto, Deus fala com você. Você está vendo isso? Veja, a disposição é tão importante porque, presta atenção, a disposição vai te manter fora da desobediência. A disposição te mantém fora da desobediência, porque quando você quer agradar a Deus, você move mais devagar. Quando você quer agradar a Deus e ele não te mostra, você fica quietinho, fica esperando ele aparecer e te mostrar. Você está vendo isso? Veja, quando você está disposto e você fica mais preocupado sobre o que Deus está pensando do que sobre os resultados. Eu vou falar isso novamente. Você pensa mais sobre o que Deus está pensando acerca de você e da situação do que os resultados. Veja,
Esse é Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar, a forma de Deus de pensar. E aí, então, quando você consegue ver as formas de pensar de Deus, você faz o caminho dele, as formas dele. Isso é justiça. Justiça é um posicionamento. Para que você está posicionado? Você está posicionado para estar alinhado com Deus, para que você possa fazer as coisas da forma de Deus. Isso é o propósito da justiça. A justiça não é essa para você dizer, eu sou justiça de Deus porque eu sou justiça de Deus. Não, eu sou justiça de Deus porque eu posso fazer as coisas na terra como Deus. Eu posso me comportar na terra como Deus, porque eu sou alinhado com Deus. Então você busca, pois, a forma de pensar de Deus. E aí, então, as formas de Deus de fazer as coisas e as coisas de fazer as coisas corretas, todas essas coisas serão suas, serão adicionadas à sua vida. Então, a disposição é importante. Se Deus precisar forçar você a fazer algo, às vezes Deus vai nos falar coisas que nós não queremos fazer. É aí que você pega essa anotação de Jesus. Você tem que chegar no seu jardim do Getsemane. Você chega no seu jardim do Getsemane e começa a conversar com Deus e fala, Deus, ok, vamos raciocinar juntos aqui, Senhor. Veja, Deus não se importa de você vir racionalizar com Ele, porque se você passa tempo lá, senão Ele não teria te falado para fazer isso. Ele sabe que você tem uma mente fraca, que você não entende tudo que Ele quer que você faça. Então é por isso que Ele falou, venha conversar comigo. Quando você conversa com Ele, é aí que a fé vem. Quando a fé vem, é aí que você tem a coragem para colocar aquilo em prática. Você está vendo isso? Então, você está disposto a ser sinônimo com a pauta do dia de Deus? Você está disposto a ter o poder de se tornar um filho de Deus? Ou você está disposto de se tornar um filho de Deus maduro? Aqui tem uma coisa interessante para falar. A terceira pergunta que eu quero te falar. Você está disposto a cooperar com a agenda de Deus, com a pauta do dia de Deus, com outras pessoas? Com outras pessoas. Você é bom de se relacionar? Você é bom de se relacionar com as outras pessoas? Ou Deus fala com você só quando você está sozinho? Vá comigo para 1 Samuel 22. Primeira Samuel 22. Primeira Samuel 22, versículo 1, ele diz, Davi, significa, ele ia se tornar o rei Davi. Ele, portanto, saiu dali, escapou para a caverna de Adulão, e quando seus irmãos e todos da casa do seu pai ouviram, eles foram lá para se juntar com ele. E cada um que estava lá em dívida, descontentamento, estresse, eles se juntaram com ele, ele se tornou um capitão sobre eles, e eles estavam com ele, passou 400 homens com ele. Preste atenção, teve um outro tempo, esses mesmos homens se reuniram ao redor de Davi. Você sabe o que Deus quer, Davi? Nós queremos o que Deus quer, então nós somos seus. Aqui, eles estavam em dívida, estresse e descontentamento. Você lembra agora por que eles se juntaram ao redor de Davi? Não é porque Davi era Davi. Eles se ajuntaram ao redor de Davi porque Davi carregava a pauta do dia de Deus. Certo? Então, por que Davi carregava a pauta do dia de Deus? A pergunta é por que Davi carregava a pauta do dia de Deus? Porque ele estava disposto. Então, para você, quando Davi começou a carregar a pauta do dia de Deus, as pessoas que estavam ao redor dele, porque eles estavam querendo também dispostos a fazer a vontade de Deus, então quando todo mundo começou a carregar a pauta, fazer acontecer a pauta do dia de Deus, as coisas começaram a acontecer. 1 Crônicos 2:8. Quando você vê o mesmo grupo de pessoas, Davi começou a vir, Davi falou, agora vamos construir a casa de Deus, e Davi deu. Foi em ordem divina. Davi deu, depois essas pessoas que estavam ao redor de Davi deram, semearam, depois o povo deu.
Em outras palavras, e quando eles semearam dessa vez, você não encontrou dívida, você não encontrou nenhum estresse e você não encontrou nenhum descontentamento ali. Você está disposto a, na pauta do dia de Deus, cooperar com outras pessoas, porque é por isso que nós somos o corpo de Cristo. É por isso que nós somos o corpo de Cristo, porque Deus, cada um de nós carregamos uma graça que nós precisamos um do outro. E somente o Espírito Santo pode, de uma forma linda, orquestrar. É por isso que o Espírito Santo conectou você, por isso que o Espírito Santo conectou você com essa casa apostólica aqui. Essa não é a única casa apostólica, mas o motivo pelo qual Deus conectou você com essa casa apostólica, a razão pela ele conectou você aqui, porque tem algo em você que Deus quer cultivar. Veja, essas pessoas se juntaram ao redor de Davi porque Davi era capaz de cultivar eles e criar uma cultura. Eles criaram uma cultura na qual Deus poderia mover quando ele estivesse pronto para mover. Você estava com todo mundo naquela cultura, na verdade, a maioria naquela cultura estava disposta. Então, por isso, qualquer pessoa que entrava naquela cultura que não estava disposta tinha duas escolhas. Ou você fica disposto, ou você vai embora. Você está vendo isso? Veja, é por isso que a cultura é tão importante. Hebreus fala que a gente não pode abandonar a Assembleia dos Santos. Por que nos reunirmos aqui é importante? Para nos mantermos prestando contas um ao outro. A razão pela qual eles se ajuntaram ao redor de Davi, porque eles sabiam, porque eles por si só não iriam a lugar nenhum. E Davi também não podia fazer o que precisava fazer sozinho. Então eles se juntaram e tiveram sinergia. Tudo começou a se mover na direção correta. Você está vendo isso? Eu recebo. Começaram a mover na direção correta. Então, você é um bom de se relacionar com outras pessoas? Você se relaciona bem? Se você não é bom de se relacionar com outras pessoas, você tem que checar seu coração. Cheque os seus pensamentos, porque Deus não vai usar você sozinho. Vá para Efésios capítulo 3. Eu estou quase acabando. Efésios capítulo 3. Eu vou chegar na última pergunta que eu quero fazer a você. Efésios capítulo 3. Muitas pessoas leem Efésios 3:20 e eles personalizam. 3:20. Mas tem uma palavra ali que não deixa você personalizar. Uma palavra. Ele diz, agora ele que é capaz de fazer excelentemente, abundantemente, acima de tudo que nós pedimos ou pensamos. Tem duas palavras. De acordo com o poder que opera em nós. Você está me dizendo que o apóstolo Paulo está dizendo que mais vai acontecer comigo se eu estiver conectado com o corpo? Quando eu estou conectado com o corpo e eu estou adicionando a minha energia, a minha sinergia, a energia sinônima. Você está disposto a ser sinônimo com a pauta do dia de Deus? Uma energia sinônima. Quando eu adiciono a minha energia a um grupo de pessoas que tem a mesma pauta do dia, nós temos o mesmo denominador comum. Tudo que nós queremos é o que Deus quer. Nós estamos dispostos. Isso cria um momento na minha vida, uma sinergia. Mais coisas começam a acontecer na minha vida porque eu decidi colocar a minha vida de lado. Porque eu decidi entregar a minha vida. Essa palavra significa você entrega a sua vida. Essa palavra psique que fala, eu não consigo soletrar a palavra psique. P-S-I, psique também não sei soletrar. Não sei soletrar essa palavra também. Mas na verdade está falando sobre a sua alma. Quando você entrega a sua alma, você deixa de lado os seus caminhos. E você pega o caminho de Deus, a vontade de Deus. Quando você deixa de lado a sua vontade, pega a vontade de Deus, aí você tem vida eterna. Não estou falando de ir para o céu, estou falando de resultados da vida eterna. Em outras palavras, a vida que você
pensa que você vai ter no céu, você pode ter agora. Porque você entregou a sua vontade. Quando você entrega a sua vontade, você vê que é fácil lidar com os outros. Veja, você encontra pessoas que são difíceis de lidar, elas sempre têm problemas, elas sempre têm algum problema, elas fazem papel de vítima o tempo todo, ou elas têm algum rancor, elas não são boas de lidar. Não. Você precisa estar disposto a cooperar. Você precisa estar disposto a cooperar. Se você estiver disposto a cooperar, aí então, sabe, Miriam e Arão não estavam dispostos a cooperar com Deus. Naquela época, Moisés estava com a coisa acontecendo. E eles ficaram com raiva de Moisés porque Moisés não estava fazendo tudo da forma que eles queriam que ele fizesse. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas Moisés não estava fazendo o que eles queriam que ele fizesse. Então eles ficaram indispostos e pararam de cooperar. E aí Deus consertou a mente deles. E a razão pela qual isso aconteceu com eles é porque eles estavam lá no alto, nos rankings. Na posição. A disposição é muito importante. A última pergunta. Essa é a pergunta que é uma pergunta boa. Você está disposto a deixar Deus te amar? Salmo 35, 27. Deixe eles gritarem de alegria, que favorecem a minha causa justa. Deixe eles dizerem continuamente, deixe o Senhor ser engrandecido. Deixe o Senhor ser engrandecido que tem prazer na prosperidade de seus servos. Deus está disposto, Ele já provou isso. Ele disse, o apóstolo Paulo falou, Deus estava tão disposto que ele ofereceu seu único filho, seu próprio filho. Quanto mais ele está disposto a dar a nós? Hebreus 10, 36. Presta atenção. Hebreus 10, 36. Veja, muitas pessoas pensam que Deus é Papai Noel. Não, Ele não é. Deus não é Papai Noel. Ele tem prestação de contas para serem feitas. Ele tem requerimentos. Aqui em Hebreus 10, 36, você vê que Deus quer amar a gente. Olha o que ele fala. Porque nós temos necessidade de paciência para que após você ter feito a vontade de Deus, depois que você fez a vontade de Deus, depois que você fez o que Deus quer que você fizesse, você não pode chegar no que Deus quer que você faça se você não estiver disposto. Novamente, a disposição precede a fé. A disposição precede a fé. Por quê? Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Hebreus 10, 6, 11, 6. Eu preciso estar disposto. Antes de eu chegar na fé, você vê como esses dois vão juntos. Deus não quer lidar com uma pessoa que não está disposta. Por quê? Porque as pessoas que não estão dispostas, elas fazem as coisas ficarem difíceis. Deus precisa conseguir, ele não tem que vir a você para te convencer a amar a Ele. Se Deus precisar te convencer e te forçar a amar Ele, então você não é mais filho dele. Você não é mais filho dele ou filha. Você é escravo dele, escrava dele. Deus nos fez a imagem dele. Deus nos fez a imagem dele para que nós possamos escolher. Veja, o que eu estou tentando falar para você, fazer você ver, é que se você começar somente não estar disposto, o que significa estar disposto? Deus, eu quero conhecer o Senhor mais, eu quero te conhecer melhor. Deus, eu quero ver o que o Senhor... Senhor,
Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor quer de mim? O que o Senhor vê na minha vida? Senhor, isso é o que eu não entendo, Senhor. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu acho confuso. Senhor, Ele quer que você venha e aprenda dele. Porque se Ele puder fazer você vir para aprender dele, você pode ser como Abraão. Você sai do paganismo diretamente para Deus. Diretamente entra no reino de Deus e Deus começa a te amar e você começa a amar Ele, você recebe o amor dele e as coisas começam a mudar na sua vida. A disposição é tão importante. Você está disposto a deixar Deus te amar? Salmo 37:4. Agrada-te no Senhor. Agrada-te. Significa ter prazer na presença dele. Tá com empolgação. Significa que isso é algo que você quer fazer. Agrada-te do Senhor. E o que ele vai fazer? Satisfará os desejos do seu coração. Ele vai te dar os desejos do seu coração. Deus fez a vida fácil. Nós fazemos se tornar difícil. Quantas vezes, veja, vamos para algumas coisas que você passou, que Deus fez você passar por aquelas coisas, e você olha para trás e você fala, aquilo não foi tão difícil como eu pensava que pudesse ter sido. Algumas situações que você pensava que foram impossíveis, quando você viu, você falou, Senhor. Mas porque você foi capaz de comunicar com Deus e passar tempo com Deus, e Deus começou a andar com você naquela situação, andou com você no vale da sombra da morte. Deus pôde. Tudo aconteceu porque você primeiro estava disposto. Você primeiro ficou disposto. Preste atenção, ao invés de fazer você ficar disposto, fique disposto sempre. Quando você permanece disposto, a vida fica muito mais fácil. Ouça. Esse sistema do mundo é suposto a ficar demolindo ao nosso redor, porque ele é o sistema do diabo. Ele não consegue manter nada bom, o diabo. Então, para nós podermos vencer, não só sobrevivermos, mas para nós florescermos, quando todo mundo parece que está desmoronando, isso começa com a nossa disposição. Porque quando você está disposto, eu vou concluir. 1 Crônicos 20. Não precisa abrir lá, eu vou te contar a história rapidamente. 1 Crônicos 20. O rei Jehoshafate, eu acho que tinham 5 exércitos, né? Eu acho que eram 5 exércitos vinham contra ele, o rei Jehoshafate. E ele falou, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Agora, presta atenção, pega isso. Ele disse, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Isso significa que eles sabiam para onde olhar. O que significa que eles já tinham estado por uma situação daquela. Significa que eles já tinham... Isso não é algo que surgiu. Senhor, nós não sabemos o que fazer e nós não sabemos onde ir. Nós não sabemos nada. Não. Nós não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos... A palavra mais eliminou que eles não sabiam o que fazer. Porque agora os olhos deles estavam dispostos. Agora, pega isso. Deus... Ele não ia derramar o fogo do céu naquela época, ele só falou para eles, eu quero que vocês coloquem lá, não sei o que, colocar algo lá na frente, colocar o seu louvor lá na frente. O que significa? Aquilo representava que eles estavam querendo estar com Deus, colocar os louvores na frente. Eles estavam dispostos a cantar o louvor do Senhor. Eles estavam dispostos a estar na presença do Senhor. Eles estavam dispostos a estar com o Senhor. Eles estavam dispostos. Então, quando eles estavam dispostos, ali que Deus veio e colocou lá a armadilha para eles, para os outros. E quando ele colocou as armadilhas para os outros, eles se deram conta do que havia acontecido. Então, eles passaram 3 dias. E tudo começou com a disposição. Veja, você não tem que saber o que fazer. Você não precisa saber o que fazer. É aí que nós precisamos. Nós tentamos entender o que tem que ser feito. Isso é aí que a gente erra. Mas se você simplesmente puder permanecer disposto, se você permanecer disposto, e aí Deus então vai te dizer o que fazer. Se você permanecer na presença dele, ele vai te dizer o que fazer. Deus sabia que Satanás estava vindo. Na verdade, chegou num ponto onde Satanás estava tentando.
Ele tenta te atacar, já sabendo que ele não vai vencer, porque ele fala, ela vai fazer o que Deus mandar ela fazer. Ele vai fazer o que Deus mandar ele fazer. Ele já sabe que vai perder. É uma história engraçada. Eu acabei de voltar de assistir a minha filha Leila jogar. Ela joga beisebol. Era um campeonato. E na última fase, para ela chegar na Série Mundial, eles estavam 6 pontos para baixo. Lá embaixo, a Leila se juntou ao time e falou, nós somos melhores do que temos perfeito aqui, vamos organizar a forma que nós vamos jogar e vamos vencer esse jogo, tá? Então ela juntou o time, eles chegaram no ponto onde o primeiro base, eles foram pro campo no primeiro base, que tava lá, tinha 9, tinha um outro time que tava visitando, ele tá contando a história do time de beisebol, de como eles se organizam. Eles começaram a voltar, eles estavam para baixo, 6 pontos. Eles estavam com... Deus fez de uma forma tão linda, porque a Leila tem testemunhado para essas meninas durante todo o ano. Algumas nasceram de novo, já receberam Jesus, as vidas começaram a mudar. Eles têm estudo bíblico juntos. Deus começou a mudar de uma forma linda a vida dessas, usando ela nessa área, minha filha. Então, eles estavam lá, foi uma coisa linda. Lá, se eles não fizerem aquela que eles planejaram lá, se eles não iam vencer, eles não tinham muita opção, estavam perdendo feio. Aí vem lá outra com um bastão, ela bateu lá numa única bola, a Leila vem e bateu uma bola lá pro centro, a jovem que se aproximou da bola, a bola passou por cima da luva dela e deixou a minha filha fazer os pontos. Ela estava lá fazendo ponto, essa outra menina andou, fez o ponto, a outra terceira menina veio, enfim, Deus preparou onde a Leila, ela foi a que venceu, a filha. Então Deus recebeu toda a glória disso, certo? Depois do jogo, eles entrevistaram, eu tô falando sobre disposição, eles entrevistaram uma jovem, uma das meninas que fizeram os pontos, e ela disse, ouça, nós sabíamos que a gente sabia que Deus estava com a gente, testemunharam de Deus, nós sabemos que Deus estava com a gente, nós sabemos que nós ficamos na mão de Deus, que Ele ia cuidar de nós, e para Ele seja toda a glória. A menina testemunhando, e a Leila falou, a gente ficou presa, a gente ficou unido, Deus nos ajudou, Ele nos ajudou. Então, no dia seguinte, eu estou falando com a Chantel minha esposa, estava falando com a mãe da Macy, uma das meninas, e o meu ponto para te dizer é, quando você fica disposto e obediente, você vai ter seus inimigos começando a confessar para você o que vai acontecer. A Macy, ela estava lá na defesa, e tudo, ela estava lá, o coach no time oposto, no oponente, falou, esse não é suficiente, esses pontos não são suficientes, esses pontos não são suficientes. Ele começou a profetizar que elas iam fazer mais pontos. Ele começou a confessar a nossa vitória. Ele continuou, 6 pontos não é suficiente, 6 pontos não são suficientes, 6 pontos não são suficientes, E aí realmente não foram suficientes. Então, aqueles que estavam opondo a gente, estavam nos ajudando a ter vitória. Veja, quando você fica disposto e obediente, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Por que você pensa que Romanos 8:28 está na Bíblia? Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, significa as coisas boas e as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você estiver disposto, se você simplesmente puder começar com a disposição, você não precisa, você vai estar numa situação e Satanás vai dizer, ela vai ouvir Deus, o que Deus vai fazer, ela vai fazer o que Deus mandar, e ele vai desistir. Ele vai ouvir Deus, aí o diabo vai desistir, ele vai dar um passo para trás, porque ele sabe. O que você pensa que aconteceu com os demônios? Reconheceram, olharam lá para algumas pessoas e falaram, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem é você? Se fosse Paulo ou Jesus, eles saberiam, o diabo teria desistido. Por quê? Por causa, você é sinônimo com a pauta do dia de Deus. Você está disposto a ser o filho de Deus maduro? Não só dizer que é, mas realmente ser um filho de Deus maduro? Você está disposto a cooperar com a agenda de Deus, com a pauta do dia de Deus, com outras pessoas e deixar Deus te amar?
Tudo começa com a disposição. Você pode não saber muita coisa da Bíblia. Você pode não saber muitos versículos. Mas se você simplesmente puder ficar disposto a passar tempo com Deus, disposto a dar tempo para Deus falar na sua vida diariamente, disposto a deixar Deus entrar na sua atmosfera, abrir portas para Ele e falar com Deus, deixar Deus, Senhor, eu tô aqui pro Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tá aqui para mim, mas eu tô aqui pro Senhor. E você começa a fazer isso e Deus vai te fazer passar por cada situação, pela vida, cada dificuldade. Ele vai passar junto com você simplesmente por causa que você está disposto.